E aí pessoal, tudo bem? Eu sou o Gleice do canal Programador Excel VBA e nesse vídeo vamos dar continuidade ao nosso programa para alocação de forma automática no nosso estoque. Estamos aprendendo como criar um algoritmo para alocação automática. Essa é a aula 2 e antes de tudo, caso você não seja inscrito, peço que você inscreva-se no nosso canal Programador Excel VBA aqui no YouTube. E claro, ative o sininho de notificações para que você receba as notificações que o YouTube pode estar lhe passando, perfeito? Como todos já sabem, o YouTube infelizmente não informa tão rápido assim, então você pode sempre estar vindo aqui ao canal, que sempre vai ter um vídeo novo aí para você estar assistindo, beleza? Então vamos lá ao que interessa. Quem deixou o e-mail no vídeo passado, já passei um e-mail aí para quem deixou o seu e-mail nos comentários e recebeu esse arquivo que eu estou manipulando nesse momento, certo? Diferente do que eu apresentei no vídeo passado, onde eu já mostrei como é que vai funcionar o nosso arquivo. O arquivo que vocês receberam aí, basicamente, quando vocês clicarem no botão entrada, ele vai apenas dar um MSG Box dizendo que vocês devem assistir aos vídeos do canal para que a gente possa montar o arquivo juntos, perfeito? Então, como eu disse, vamos estar montando esse arquivo juntos. E vamos lá, perfeito? Então é o seguinte, eu vou precisar, antes de tudo, que vocês entendam a seguinte situação. O usuário do nosso sistema precisa da entrada e ele tem que saber quantos espaços vazios cabem no seu almoxarifado, perfeito? Esse almoxarifado é dividido por box e colunas. Se eu mostrar aqui novamente que a figura aqui representativa, esse é o nosso box, tudo isso aqui é um box e essas são as nossas colunas. Observe que a coluna A1, por exemplo, cabe 7 espaços, a coluna A2 cabe 7 e por aí vai, ó, perfeito? Então, entendido isso, voltando para cá, observe que eu tenho uma coluna chamada aqui quantidade disponível, que é a minha coluna F, que nada mais é do que ela determina quantos espaços estão disponíveis para ser alocado. Eu deixei aqui a coluna E, também com 7, apenas para que fique visualmente aí para vocês quanto de espaço essa coluna acomoda, certo? Ou seja, a coluna F vai ser movimentada e a coluna E é apenas para que visualmente você saiba até quantos espaços suporta essa coluna, perfeito? E se vocês observarem aí, eu tenho um local para cada box e coluna. Observe que esse local aqui está discriminado na minha coluna D, onde ele me informa que é o box 1A1, aonde ele faz referência à coluna B e C, perfeito? Observe aí que conforme o multicélula tem valores diferentes, perfeito? Então, em outras palavras, o meu box 1A1 cabe 7 caixas e nesse momento ele tem 7 espaços disponíveis. Conforme eu informe aqui uma quantidade X, eu quero alocar dentro dessa quantidade disponível aqui a quantidade que eu informei. Caso não caiba todas, o programa já vai reposicionar as demais caixas na próxima coluna ou box, certo? Que tiver espaço. Não necessariamente ele vai disponibilizar na mesma sequência, a não ser que na próxima sequência, ou seja, nesse caso, suponhamos que a coluna A1 tenha espaços e a coluna 2 também tenha espaço, perfeito? Se não couber tudo que eu informar aqui na quantidade de entrada, ele vai disponibilizar uma quantidade na A1 e se não couber tudo que eu informei que eu dei entrada, ele já vai disponibilizar as demais na A2 e por aí vai. Porém, suponhamos que o nosso sistema já esteja todo alimentado e tem alguns espaços intercalados. Ou seja, o nosso sistema vai procurar a primeira coluna que tiver de espaço disponível e vai distribuir essa quantidade. Se na próxima coluna, que ainda tiver uma sobra, não tiver espaços, ele já vai procurar uma próxima. O intuito mesmo que o programa vai estar fazendo é realmente alocar tudo, perfeito? Caso não tenha espaço para alocar mais nada, o programa vai informar que não há espaço. Então vamos para o que interessa. Entendido essa introdução básica, infelizmente é necessário. O nosso canal, o maior intuito aqui do nosso canal é ensinar, certo? Então eu peço um pouco de paciência para quem for um pouco mais apressado. E vamos lá ao que interessa. Vou clicar com o botão direito sobre esse carinha aqui. Vou clicar em atribuir macro e vou editar essa macro, perfeito?
Então tá aqui, vou apagar obviamente isso aqui não mais me interessa mais, e vamos estar programando. Então vamos lá. Como é que eu vou descobrir os locais disponíveis aqui na coluna F? Perfeito? Primeiramente, como é que, ao informar simplesmente uma quantidade aqui na minha coluna J2, perdão, na minha célula J2, como é que ele vai procurar esse valor aqui na coluna F e já vai fazer um posicionamento? Perfeito? Como é que eu faço isso? Vamos lá. O código não é nada complicado. O que é complicado às vezes é apenas a lógica, certo? Então, vamos lá se familiarizar aqui. Para, primeiramente, eu executar esse código, primeiramente eu vou estar selecionando a guia que eu estou trabalhando. Como é que eu faço isso? Vou dizer que a minha sheets, abro parênteses, aqui eu não vou setar, perfeito? Como eu estou trabalhando apenas com a guia especificamente, eu não vou ficar setando ela. Então, vou informar aqui que é a minha sheets 1. Por quê? Porque é a minha primeira sheets aqui, ou seja, a minha primeira guia, que é a minha guia estantes. Perfeito? Ponto select, ou seja, estou selecionando a minha sheets estante. Para que eu faça uma varredura, eu tenho que informar, primeiramente, de onde vai partir o cursor do meu mouse, certo? De onde ele vai partir a procura. Então eu vou dizer para ele o seguinte, que o meu range, ou seja, o meu intervalo, vou informar aqui entre aspas duplas, vou informar aqui na minha célula F2, que é a minha primeira célula preenchida com a quantidade disponível, já que eu vou desconsiderar o cabeçalho. Então o meu range na célula F2, fecho aspas duplas, fecho parênteses, ponto select. Isso daqui nada mais é do que eu estou selecionando, com essa primeira linha de comando, eu estou selecionando essa guia. Com essa segunda linha de comando, eu estou dizendo para o VBA o quê? Que na hora que eu clicar aqui, se meu cursor, por exemplo, estiver nessa célula, ele vai colocar o cursor aqui, ó. Por quê? Porque ele vai procurar da célula ativa, certo? Ou seja, se eu não colocar o cursor na posição correta, ele, por exemplo, se o meu cursor nesse momento estivesse aqui, ele ia fazer a procura aqui. Ou seja, ele não ia achar o que eu quero, certo? Então, em outras palavras, toda vez que eu for fazer a execução do código, ele sempre vai colocar o cursor aqui, ó. Porque é daqui que ele vai partir a procura. Perfeito? Observe que ele vai iniciar a procura a partir da célula A2, sendo que a minha primeira linha é o cabeçalho. Então, vou pressionar aqui a tecla Alt F11 para voltar para a nossa janela do VBE. Entendido isso, o que a gente faz agora? A gente vai utilizar aquele nosso comando do while, que nada mais é, faça até quando? Do while. E aí eu vou dizer o que para ele? Faça até quando a minha active cell, ou seja, a minha célula ativa, ponto offset, seja diferente de quê? Diferente de vazio. Enquanto ela não for diferente de vazio, ela vai fazendo isso daqui, ó. Ela vai percorrendo célula por célula, até satisfazer alguma condição. Perfeito? Nesse momento, como eu não estou colocando nenhuma condição, ele vai fazer até encontrar uma célula vazia. Ou seja, ele vai percorrer tudo isso daqui até achar a primeira célula vazia nesse intervalo, que nada mais é do que, no nosso exemplo aqui, ele ia percorrer, ia parar lá na célula 132. Perfeito? Deixa eu só apagar isso aqui. Então, voltando aqui ao nosso código, desenvolvedor Visual Basic. Então, faça até quando a minha active cell, ponto offset, seja diferente de vazio. Esse ponto offset é para deslocar, perfeito? Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu vou querer que ele faça até a minha célula ativa, ponto offset, seja diferente de vazio. E vou fazer o quê? Vamos fazer o seguinte. Eu vou dizer que a minha active cell, ponto offset, ou seja, a minha célula ativa, ponto offset, vai ser subtraída pelo quê? Vai ser subtraída pelo meu range, ou seja, pelo meu intervalo, e aqui eu informo o intervalo. No caso, a minha célula J2, que é a célula que eu estou informando o número de caixas que vai ser dado entrada. Atenção, essa lógica é similar
a lógica que a gente vai utilizar para também dar saídas. Perfeito? A gente também vai fazer um vídeo sobre como dar a saída. Então vou fechar o parênteses, ponto cells. Perfeito? Então a minha célula ativa vai ser subtraída pelo meu range j2.cells. E eu vou fazer o seguinte, vou dar o Ctrl C aqui, vou colar aqui. Deixa eu colocar a nossa janela do VB aqui para do lado para ficar mais fácil. Quando eu estiver utilizando esse comando aqui, ó, percorrendo a célula ativa, percorrendo a minha célula, minha ativa cell, ou seja, minha célula ativa, ele vai, por exemplo, ele está aqui, ele vai pegar esse valor aqui, vai subtrair por esse e depois vai devolver para essa mesma célula a subtração que ele fez. Perfeito? Acho que me entenderam. Ele vai capturar esse valor da célula ativa, vai subtrair pela a célula que eu informei a quantidade de caixa e vai devolver novamente para essa célula o resultado. Perfeito? E o que mais ele vai fazer? Para que eu não fique preso no loop infinito, obviamente, eu vou ter que deslocar uma célula. Pois senão, ele sempre vai ficar fazendo esse procedimento sobre a célula ativa. Então, eu vou ter que deslocar uma célula. Como é que eu faço isso? Vou colocar o comando active cell, ponto offset, informa entre parênteses, que eu vou querer deslocar uma linha, vírgula, nenhuma coluna. Ou seja, vai deslocar apenas uma linha. Essa linha vai ser para baixo. Fecho parênteses, ponto select. Ou seja, ele vai deslocar e vai estar selecionando a mesma. Perfeito? E claro, vou colocar um loop para fechar nossa estrutura do while. Quem já tiver um conhecimento mais avançado sabe que até aqui ainda não é o suficiente. Perfeito? Como eu friso, o nosso canal tenta primeiramente ensinar a lógica básica para depois ensinar realmente como se deve fazer. Então, primeiramente eu quero que vocês entendam como é que essa estrutura vai ocorrer aqui e por que eu vou ter que fazer algumas mudanças para satisfazer a condição final, para trazer o resultado correto. Perfeito? De antemão, eu já informo que dessa forma aqui, vamos ver o que vai acontecer. Perfeito? Não vou revelar, vou deixar que vocês acompanhem aí. Deixa eu colocar, vamos fazer o seguinte. Vou salvar aqui. Creio que eu não vou ficar preso no loop infinito, pois já coloquei esse comando aqui e vamos executar o nosso código. Vamos ver o que acontece. Vou minimizar aqui. Vou salvar o projeto aqui só por garantia. Observe que nesse momento eu não informei nada, certo? Então, primeiro já vem uma situação. Suponhamos que o usuário não dê entrada de nenhuma caixa e ele simplesmente já clique no botão entrar. Vamos ver o que já acontece no nosso código se eu já acontecer essa primeira situação. Perfeito? Vou clicar no dar entrada. Observe que, vamos verificar. Basicamente, vocês podem reparar que não aconteceu nada de diferente. Perfeito? Mas se vocês bem repararam, o nosso cursor aí passou célula por célula. Por que ele não fez nada de diferente? Porque eu não dei entrada de nenhuma caixa. Perfeito? Porém, se eu tivesse dado entrada, vocês vão ver que vai dar um erro já nesse primeiro momento. Porém, eu vou clicar de novo para que vocês reparem aí, ó. Eu não coloquei o application.screen update igual false e nem true no final para que vocês possam acompanhar. Perfeito? Deixa eu colocar um ponto de interrupção aqui que vai ficar mais fácil o entendimento. Vou colocar o ponto de interrupção aqui na minha sheet1, ponto select. E vamos executar o nosso código pressionando a tecla F8. Perfeito? Então, para colocar esse ponto de interrupção, nada mais é do que você vir aqui nessa barra lateral e clicar com o botão esquerdo do mouse. Clicou, ficou esse pontinho vermelho, ou seja, você vai debugar o seu código. Nada mais é do que você vai processar linha por linha para ver o que está acontecendo. Para debugar, você pressiona aí a tecla F8. Então, deixa eu só colocar o nosso códigozinho aqui, nossa janela do VB até aqui. Vamos lá. E vou pressionar a tecla F8. Vamos lá. F8. Observe que está em amarelo a execução do nosso código. Em amarelo agora a próxima linha que ele vai executar. Selecionar a minha sheet1, ponto ranger. Observe que eu vou colocar o cursor nesse momento aqui, ó, na célula K3.
Deixa eu voltar aqui para a janela do VBE. Ao pressionar o F8, vamos ver o que acontece. Observe que o nosso VBE já colocou aqui o nosso cursor sobre a célula. Perdão, o nosso VBA, perfeito? VBA é a plataforma, VBA é a nossa linguagem de comunicação aqui. Então é o seguinte, observe que ele colocou o cursor aqui sobre a célula F2, conforme eu disse para vocês. Caso ele não fizesse isso, ele já ia procurar aqui na célula ativa de forma errada. Então aqui ele colocou o cursor sobre a célula correta e é nessa coluna que ele tem que fazer uma varredura. Vou pressionar F8 e observe o que vai acontecer, ó. A minha ActiveCell.offset nesse momento tem um valor de 7. Vou colocar o cursor sobre aqui ActiveCell.offset, 7 menos o meu J2, que nesse momento é 0, 7 menos 0, obviamente devolveu lá 7, ou seja, não mudou nenhum valor para ele, ó. ActiveCell 1,0.select, ou seja, ele vai deslocar uma linha, ó. Observe o que vai acontecer, ó. Deslocou, perfeito? Se você quiser ficar preso no loop infinito, comente essa linha de comando que você vai ver que você nunca vai sair dessa célula. Não aconselho que você faça isso, é apenas para que você tenha entendimento para que significa essa linha de comando aqui, ó. Perfeito? Vou pressionar novamente o F8, vamos ver o que acontece. Novamente ele voltou para essa estrutura aqui e faça até quando minha ActiveCell seja diferente vazio. Como essa célula não é diferente vazio, ele vai continuar fazendo esse loop, ó. Perfeito? Verificou novamente o valor da minha célula ativa, subtraiu pela minha célula, pelo meu range J2, ou seja, a minha célula J2, e vai devolver o valor para a minha ActiveCell.offset, ó. Observe que não mudou valores porque novamente foi 7 menos 0. E novamente ele vai deslocar uma linha e novamente vai voltar. Ele vai fazer isso aqui até a minha célula, deixa eu verificar aqui novamente com vocês. Ele vai fazer isso até a minha célula 131, que é a última célula preenchida. Quando ele encontrar essa célula vazia, ele vai parar aqui a verificação, perfeito? Porém, vamos colocar um valor aqui que seja maior que 0 e vamos ver o que vai acontecer. Vou colocar aqui, por exemplo, um 2. Vamos ver se dessa vez o nosso código vai funcionar de forma correta. Aproveitando que eu estou com o ponto de interrupção aqui, vou novamente aqui, vou parar obviamente o código e vou de novo executar. Clicando aqui no executar, observe que está em amarelo a linha que a gente está executando no momento. Pressionei F8, selecionou a minha sheets, colocou o cursor sobre a minha célula F2 e agora ele vai fazer a varredura. Observe que a minha célula ativa é 7, 7 menos o valor da minha J2, observe que é 2, 7 menos 2, vai devolver para a minha célula ativa o valor de 5. Até aí, perfeito. Beleza? Observe que eu guardei duas caixas na minha primeira célula que estava disponível, a quantidade. Perfeito? Ou seja, ela não tinha 0 espaços, ela tinha um valor que dava para mim subtrair e ainda me devolveu, ainda disse para mim que eu tenho ainda 5 espaços disponíveis. Perfeito. Até aí, beleza. Mas vamos acompanhar o que vai acontecer de errado. F8, ele vai voltar novamente para a minha varredura e vai de novo procurar uma célula que seja diferente vazio. Observe que o que vai acontecer, ó, subtraiu mais uma. Vou executar aqui o F8 mais rápido para que vocês acompanhem aí, ó. Observe que ele está subtraindo todas as minhas células, quando o correto é que ele só avance se não couber tudo que eu informei na célula que ele fez a subtração. Ou seja, eu informei aqui 2. 2 cabe no espaço disponível que era 7? Cabe. Vai me sobrar 5 disponível e vai ficar 2 espaços preenchidos. Perfeito. Ou seja, ele não precisa vir procurar aqui na célula abaixo, porque a minha quantidade de entrada já coube na minha quantidade disponível. Entenderam a lógica? O nosso código, nossa primeira linha de comando está funcionando. Porém, ele está subtraindo sem necessidade das células abaixo. Perfeito? Então, aí já acontece um ponto para que vocês entendam por que eu vou fazer algumas mudanças. Aliás, esse já é o segundo ponto. O primeiro ponto é que, naquele momento que aqui estava 0, se vocês repararam, ele executou aqui e executou todas as linhas sem necessidade. Se esse cara aqui tiver 0, eu não preciso
verificar a quantidade disponível aqui e querer fazer uma subtração. Por quê? Porque eu não dei entrada de nada. Então, esse zero aqui já é o primeiro ponto. Ou seja, eu tenho que verificar primeiramente se eu informei alguma quantidade acima de zero para que eu queira verificar se tem espaço. Se eu não verifiquei, ele não vai fazer nada no nosso código. Ou seja, aí já tem um if, basicamente. Segundo o if da história, se a quantidade disponível, se a quantidade que eu dei entrada couber na quantidade disponível, eu não preciso verificar na célula abaixo se há espaço, como está acontecendo nesse momento. Perfeito? Terceira situação, não sei se vocês repararam. Vou de novo aqui executar o código. Como eu disse para vocês, eu vou querer explicar linha por linha para que vocês entendam. O intuito é ensinar, não querer dar o arquivo pronto no primeiro vídeo e nem no segundo. Então, quem quiser realmente acompanhar, aprender, aconselho que não pule o vídeo. Perfeito? Quem realmente não quiser aprender e quiser só o arquivo, aconselho que espere alguns dias, que quando o arquivo tiver concluído todas as videoaulas, vou estar disponibilizando. Perfeito? Então vamos lá. Quem quiser aprender, vamos dar continuidade aqui. Então, já apontei duas situações. A primeira, se eu tiver zero de entrada, eu não preciso verificar se tem espaço disponível. Se eu informar, por exemplo, o valor 2, o 2 cabe dentro do espaço disponível 7? Cabe. Por quê? Porque 7 menos 2 ainda me sobra 5 de espaço. Ou seja, a quantidade que eu informei para dar entrada é inferior à quantidade disponível. Ou seja, cabe e ainda sobra. E mesmo que não sobrasse, suponhamos que tivesse só 2 aqui. Cabe aqui dentro? Cabe. E aqui vai ficar com 0. Ou seja, eu não preciso verificar a célula abaixo, porque já coube no espaço disponível. A não ser que aqui tivesse um espaço disponível. Ou seja, vou dar entrada em 2 caixas. Aqui só cabe uma? Só cabe. Então, eu vou dizer que vai ficar um espaço, vai ficar ocupado aqui com um espaço. Ou seja, aqui vai ficar 1, vai ficar 0. Pois eu subtraí um espaço daqui, e aqui eu teria que subtrair mais um espaço, ou seja, aqui ainda me restar 6, ou seja, eu tive que verificar em 2 células diferentes para acomodar as minhas 2 caixas, ou seja, eu não vou vir para a terceira célula, porque nessas 2 primeiras eu já consegui satisfazer a minha condição. Porém, tem uma situação, se vocês repararem, ó, vou colocar de novo aqui o cursor, vou colocar aqui o valor 7, vamos verificar aqui se eu estou com o ponto de interrupção ativo. Deixa eu tirar e deixa eu parar o código. Nesse momento eu informei o valor 2. Vamos ver o que vai acontecer se eu clicar no dar entrada. Ó. Observe que ele subtraiu 2 de todas as células. Por que ele fez isso? Por que vocês acham que ele fez isso? Raciocine comigo. Quando a minha quantidade de entrada couber na minha quantidade disponível, ele vai fazer uma subtração, não vai? Aqui não vai ficar, ele não vai subtrair o que entrou e vai ficar uma sobra aqui na célula ativa? Vai. E também o que deve acontecer com a minha caixa de entrada, com a quantidade que eu informei para dar entrada. Se eu disse que eu ia guardar 2 aqui dentro, que no momento tinha 7, aqui vai ficar com 5, perfeito? Vou colocar um 2 aqui só para que vocês entendam o meu raciocínio. Aqui tinha 7. Eu guardei 2 caixas no espaço disponível de 7. Ou seja, aqui ficou 5 porque eu subtraí do meu espaço disponível 2 caixas. Ou seja, eu ainda me resta 5 disponível. E fiquei com 2 espaços ocupados. E o que acontece com esse cara aqui? Esse cara aqui agora tem que ficar com o valor 0. Por que 0? Porque eu tirei 2 caixas. As 2 caixas que deu entrada, ela entrou. Entenderam a lógica? Ela entrou no meu almoxarifado, ou seja, eu não tenho mais que subtrair agora da próxima célula, nem da próxima. Por que ele está subtraindo? Porque ele não está alterando esse valor aqui, ó. Perfeito? Se ele estivesse alterando este valor aqui, ele não estava subtraindo aqui das demais. Entenderam a lógica? Então, para que ele não subtraia sem necessidade da próxima célula, como é que eu faço? Simplesmente eu posso fazer isso daqui, ó. Vou pressionar a tecla Alt F11. Eu posso pegar o meu range aqui, J2.Celsius, para ser mais breve, Ctrl C. Vou colar aqui. Vou dizer que ele vai receber
que valor? Ele vai receber o que tiver após o sinal de igualdade. Então, ele vai receber ele próprio menos ele próprio. Entenderam a lógica? Eu vou subtrair ele por ele e vai devolver para ele mesmo o resultado. Vamos ver o que acontece. Observe que eu tenho 2. Perfeito? Vou colocar o ponto de interrupção aqui e vou pressionar a tecla F8. Vamos debugar? F8, F8, F8. Vai fazer a varredura. Vai. Observe que nesse momento a minha célula ativa é 7. O meu range J2 tem o valor de 2. 7 menos 2, a minha célula ativa vai receber a resposta, ou seja, receber o valor 5. Por enquanto, a minha célula J2 continua com o mesmo valor. Agora, observe, vou colocar o cursor aqui sobre a minha célula J2. Ele está me dizendo que tem o valor de 2. Vou colocar aqui também, ele está me dizendo que tem 2. 2 menos 2, ou seja, a resposta é 0. Entenderam a lógica? Então, ele não tem mais nada para que subtraia. Ou seja, observe que ele não tem mais nada para subtrair. Então, ele vai deslocar para mais uma linha, ou seja, deslocou para a linha abaixo, vai de novo fazer a varredura. Fez a varredura, vai tentar fazer o que aqui? Ele vai tentar alocar agora 0. Vai tentar alocar 0, ou seja, ele não conseguiu alocar aqui, ou seja, não conseguiu ocupar. Tá de novo fazendo a subtração. De novo, vamos verificar. Perfeito? Entenderam a lógica? Só que tem um erro, como eu volto a frisar. Se é 0, eu não preciso fazer uma verificação. Porque se é 0, eu não preciso tentar novamente alocar. Como é que eu resolveria isso? Simplesmente a gente pode fazer o seguinte. Eu posso vir aqui no nosso código, ó, e colocar abaixo aqui da minha varredura o seguinte. Eu posso fazer primeiramente uma verificação antes de ele sair deslocando. Eu posso colocar um if se, vou colocar aqui o comando range j2.cells, se ele for igual a 0, se ele for igual a 0, então o que? Então eu coloco um exit sub, por exemplo. Exit sub. Perdão, digitei aqui errado. Exit sub e coloco o end if para fechar a nossa estrutura if. Ou seja, o exit sub é para parar o código, perfeito? Então, o meu exit sub, como ele vai parar o código, ou seja, o que tiver abaixo dele, se essa condição aqui for verdadeira, ele não vai fazer mais nada. Vamos entender a lógica, ó. Vou parar o código, vou colocar novamente 7 aqui, perfeito? Vou colocar o valor 2 e vamos debugar aqui o nosso código. Estamos finalizando essa segunda aula. Vamos lá, rapidamente. Vou colocar o ponto de interrupção bem aqui e vou tirar esse daqui. Vou lá, pressionar a tecla F8. Observe. Ele está fazendo uma verificação. Minha célula J2 é igual a 0. Vou colocar o cursor aqui. 2 é igual a 0? Não é. Então, ele não vai executar esse exit sub. Observe. Ele está executando nesse momento que está em amarelo. Colocou o cursor sobre a célula F2. Está fazendo a varredura até encontrar uma célula diferente, vazio. Veio agora verificar se a minha célula, se o meu range J2, ou seja, minha célula J2 é igual a 0. J2 não é igual a 0. Por quê? Porque eu tenho um 2 nesse momento lá armazenado nela. Então, se essa condição é falsa, ele não executou esse sub, ou seja, ele não deixou em amarelo. Está em amarelo toda a linha que ele está executando. Coloquei, vou pressionar F8. Ele vai fazer o quê? A minha célula ativa nesse momento é 7. 7 menos 2 vai dar 5. Ou seja, a minha célula ativa vai receber a resposta 5. Recebeu lá. Observe. Vou pressionar a tecla F8 novamente. Vai deslocar uma célula para baixo. Deslocou. Deu loop. Ele vai voltar lá para... Observe lá, ó. Se vocês repararam, acabei não frisando aqui, ó, que ele subtraiu o quê? Ele subtraiu o valor que estava no meu J2, ó. Observe. Ele subtraiu esse valor que estava no J2, que era o valor 2. Subtraiu por 2 novamente. Ou seja, 2 menos 2. Armazenou na minha própria célula J2 o valor 0. Se vocês repararem. Eu fui muito rápido. Acabei não dando ênfase aqui. Mas acho que vocês entenderem a lógica. Vou colocar aqui rapidamente o valor 7 e vou parar aqui o código. Vamos lá novamente. Botar aqui o valor 2. E
e vou clicar no dar entrada. F8, 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 aqui, certo? Aqui eu acabei não frisando. Então observe que lá minha quantidade disponível é 5, porque eu ocupei com 2 caixas. Então, para que esse cara aqui não tenha ainda caixas para dar entrada, já que as duas já acomodaram aqui dentro, eu vou subtrair o que, ó? O meu range 2, que nesse momento é 2, 2 menos ele próprio. Observe aqui, 2 menos 2 vai dar 0. Então, o meu range J2 vai receber o próprio valor dele subtraído por ele mesmo. Observe que ele colocou lá 0. Deslocou a célula abaixo, loop, e vai de novo fazer a varredura até encontrar a célula vazia. Porém, antes de encontrar a célula vazia, tem uma verificação primeiro. Ó. Vai verificar se a minha célula J2 é igual a 0. Vou colocar o cursor sobre Ranger. Observe que ele está me dizendo que é 0. 0 é igual a 0? É. Então, exit sub, parou o código. Ou seja, ele não deslocou para a célula abaixo para verificar se precisava subtrair. Entenderam a lógica? E, obviamente, esse nosso algoritmo é um pouquinho longe de ser concluído, mas vocês entendendo, primeiramente, essa lógica, a gente vai avançar para os demais critérios, beleza? Eu peço desculpa caso o vídeo realmente, eu sei que é longo, mas eu acho muito necessário fazer essa explicação, essa explanação para que vocês entendam de uma vez por todas, perfeito? Então eu espero que você que está assistindo esse vídeo possa assistir o próximo. Caso esse seja o primeiro, você assista o anterior. E você quiser esse arquivo que a gente concluiu até esse momento, você deixa o seu e-mail nos comentários, dê o seu feedback, dê sua crítica. Não tem problema você criticar o canal, desde que seja uma crítica construtiva. Perfeito? Espero que você possa deixar o seu gostei aí, para que a gente entenda que você quer realmente que a gente dê continuidade. E, claro, utilize o campo comentários para estar interagindo comigo. E, se possível, compartilhe esse vídeo nos grupos que vocês fazem parte. E marque aquele seu amigo que quer aprender a programar. Beleza? Até a próxima. Falou!